Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula de língua portuguesa da recuperação. Hoje, os nossos conteúdos abordados serão do livro 4, Formação de Palavras, páginas 10 a 12, Trás e Atrás, páginas 16 e 17, e Homonímia, páginas 26 a 29. A atividade será no caderno e estará disponível na agenda eletrônica. Bom, gente, nosso primeiro conteúdo é formação de palavras na página 10. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Existem dois processos básicos pelos quais se formam as palavras. Um é a derivação e o outro é a composição. A diferença entre ambos consiste basicamente em que, no processo de derivação, partimos sempre de um único radical, enquanto no processo de composição sempre haverá mais de um radical. Ou seja, existem dois processos básicos, que desses processos saem outros processos. Mas os dois processos básicos é a derivação e a composição. E isso está de acordo com o quê? Com a classificação dessas palavras de acordo com a quantidade de radical. Como assim, tia Elane? Por exemplo, radical é aquela palavrazinha, aquela parte da palavra que não se modifica. De uma maneira mais simples, se a palavra for uma palavra simples, ela é formada por um único radical e por isso o processo será derivação. Se a palavra for composta, ela é formada por dois ou mais radicais e nesse caso nós temos a composição. Então a derivação e a composição elas vão se diferenciar nesse quesito com relação ao radical. Se a palavra for simples, um radical, derivação. Se a palavra for composta mais de um radical, né? Então nós temos composição. Vamos falar um pouco sobre a derivação. Derivação é o processo pelo qual se obtém uma nova palavra, chamada derivada, a partir de uma outra já existente, chamada de primitiva. Então, assim, o que é derivação? A derivação acontece quando você cria uma nova palavra que vem de uma palavra primitiva, por isso ela é chamada de derivada, e o processo é chamado de derivação. Exemplo, eu tenho mar, que é a palavra primitiva, e aí eu vou formar marítimo, marinheiro, marujo. Eu tenho a palavra terra e vou formar enterrar, terreiro e aterrar. Os fragmentos que agregamos às palavras são chamados de prefixo, quando iniciam a palavra, e sufixos, quando finalizam, e contribuem com a formação de novas palavras e a construção de seus sentidos. Então, gente, é o seguinte, eu tenho minha palavra primitiva. Na minha palavra primitiva, eu não tenho nenhum afixo. O que são esses afixos? Os afixos são os pedacinhos que você vai adicionar na sua palavra. Se ele aparecer no começo da sua palavra, ele é chamado de prefixo. E se ele aparecer no final da sua palavra, ele é chamado de sufixo. Tá bom? Olha só um exemplo. Eu tenho a palavra feliz, é uma palavra primitiva. E eu vou criar uma palavra derivada a partir dela. Eu crio infelizmente. Tá? Vou para uma palavra mais simples. Eu crio infeliz. Infeliz, eu adicionei o in à minha palavra primitiva feliz. Esse in vem no começo da minha palavra, então ele é um prefixo. Mas se eu quiser formar felizmente, eu vou adicionar esse mente no final. E aí eu vou adicionar um sufixo. Então esses pedacinhos que a gente adiciona para formar novas palavras, eles podem ser prefixo, quando aparecem no começo, ou sufixo, quando aparecem no final. Aqui nós temos alguns exemplos, tá? Na página 10 do nosso livro. Eu tenho a palavra aceleração, e aí eu tenho desaceleração. Desaceleração, eu adicionei no começo, então eu adicionei um prefixo. Eu tenho a palavra aquecimento, e aí eu adicionei superaquecimento. Eu adicionei super no começo, eu também tenho um prefixo. Alegremente. Eu adicionei esse mente ao final da minha palavra primitiva e eu adicionei o quê? Um sufixo, porque vem ao final. No caso, gente, eu tenho também gostoso. Eu adicionei o oso ao final da palavra gosto. Então, eu tenho um sufixo. E aqui eu tenho o meu caso de feliz, que eu adicionei o in e o mente. Eu adicionei um prefixo e um sufixo e formei a palavra infelizmente. Tá? E aqui tá bem direitinho dizendo palavra primitiva e se foi um prefixo, ou se foi um sufixo, ou se foram os dois. Igual, desigual, eu tenho a minha palavra, adicionei um prefixo.
Açougue, açougueiro. Adicionei um sufixo, que está no final. Alfabeto, alfabetizar. Adicionei um sufixo, que está no final. Mudo, emudecer. Eu adicionei um prefixo e um sufixo à minha palavra primitiva. Então, sempre que eu adiciono pedacinhos, no caso, da minha palavra primitiva, e crio uma palavra nova, eu tenho um processo de derivação. Então, eu posso dizer que as palavras que sofrem derivação são sempre palavras simples, certo? Ou seja, formadas por um único radical em que são adicionados afixos, podendo ser um prefixo quando vem no começo e podendo ser um sufixo quando vem no final. Bom, na página 1 a gente vai falar um pouco sobre a composição. Composição é o processo que forma palavras compostas a partir da junção de dois ou mais radicais. Existem dois tipos apresentados a seguir. Olha só, gente, é o seguinte, se a palavra é composta, ela não vai ser formada por derivação. Por quê? Porque na derivação eu preciso de um único radical. E em uma palavra composta eu tenho mais de um radical. Então, a composição está relacionada a palavras compostas e a derivação está relacionada sempre a palavras simples. E aqui eu tenho algumas palavras compostas, tá? Petróleo, que vem de pedra mais óleo, água ardente, tá vendo que tem duas palavras que formam uma palavra só? Água e ardente. Diferente da palavra, por exemplo, gostoso, que eu tenho gosto e oso. Oso é uma terminação, não é uma outra palavra. Mas aqui não, aqui eu tenho duas palavras diferentes. Embora, em boa hora. Vinagre, vinho e acre. Fidalgo, filho de algo. Couve-flor, obra-prima, estrela do mar, caminho de ferro e sobretudo. Nesse primeiro quadrinho aqui, do meu lado esquerdo, eu posso observar que as palavras se juntaram e modificaram. Pedra mais óleo não ficou pedra-óleo, ficou petróleo. Água mais ardente, no caso ainda está junto aí. Água ardente, não tem dois A, ficou água ardente. Em boa hora, virou embora. Então, nesse caso aqui, são palavras compostas que se juntaram e formaram uma palavra diferente das duas anteriores. Nesse caso, eu tenho uma aglutinação. As palavras se juntaram e aglutinaram, modificaram. No meu quadrinho da minha direita, eu tenho palavras que quando se separam, elas não se modificam, e se juntaram e não se modificaram. Couve-flor, juntou, continuou couve-flor. Obra-prima, juntou, continuou a mesma palavra, obra-prima. Então, no caso aqui, eu tenho justaposição. Então, aqui é um resumo que vocês possam entender melhor. Palavras primitivas. Se eu adicionar nas minhas palavras primitivas, palavras que não resultam de nenhuma outra, né? Tipo a palavra ler. Se eu adicionar um afixo, podendo ser um prefixo no começo, um sufixo no final, e criar uma palavra derivada, eu tenho uma derivação. Mas se na minha palavra primitiva eu criar outras palavras, como serem duas palavras, eu vou ter o quê? Uma palavra composta, e com isso eu tenho composição. Então, olha só, palavras derivadas resultam da ligação de uma palavra primitiva com um prefixo ou um sufixo. Por exemplo, ler, eu tenho reler. Então, eu tenho o quê? Uma palavra que derivou dessa minha palavra primitiva. Na palavra composta, eu resulto da ligação de duas ou mais palavras primitivas. Por exemplo, eu tenho a palavra primitiva couve e eu tenho a palavra primitiva flor. Eu juntei duas palavras primitivas, couve e flor. Formei uma nova palavra, eu tenho uma palavra composta. E nesse caso, eu tenho uma composição. Já se a minha palavra primitiva, eu só adicionei um pedacinho, né, um afixo, e formei uma nova palavra, eu tenho uma derivação, tá bom? Então, olha só, se fosse a palavra flor e eu falasse florista, teria uma derivada. Por quê? Porque eu só adicionei a terminação à palavra flor, florista. Tá? Eu não formei duas novas palavras. Agora, se eu coloco couve-flor, eu tenho uma palavra composta. Então, em florista seria derivação, porque a minha palavra é derivada. Já em couve-flor seria composição, porque a minha palavra ela é composta. Bom, aqui nós temos na página 10 uma atividade que vai ajudar vocês a fixarem melhor o conteúdo. Terceira questão, pinte a palavra intrusa de cada grupo. Ou seja, você vai pintar a palavra em que o processo de formação é diferente das demais. Item A, nós temos girassol, planalto e vai e vem. Essas três palavras, elas são compostas, girassol, planalto e vai e vem. Todas são composição.
Mas a palavra cama é uma palavra primitiva, então no caso ela é a palavra intrusa. Item B, nós temos escova, pente e sabonete. São todas palavras primitivas. E aí nós temos sobremesa, que é uma palavra composta. Então nas demais nós temos primitiva e aqui nós temos uma palavra formada por composição. Então ela é a intrusa. Item C, olho de sogra, água viva, guarda-chuva são compostas e gata é uma palavra simples e primitiva. As palavras couve-flor, que é uma atividade, tá, gente, para vocês entenderem melhor. As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por derivação, onomatopeia, hibridismo, composição e prefixação. A gente vai ficar entre derivação e composição, que é o processo que vocês estão dando. Então, vamos analisar. Couve-flor é uma palavra simples ou composta? Ela é uma palavra composta. Eu juntei duas palavras primitivas para formar couve-flor, que foi a palavra couve e a palavra flor. A palavra planalto também é composta. Eu usei plano, que é uma palavra primitiva, com a palavra alto. Juntei e formei planalto. A palavra aguardente também é composta. Eu utilizei as palavras água e a palavra ardente, juntei e formei aguardente. Então, se todas essas palavras elas são compostas, elas são formadas por composição. Gelane, se fossem palavras simples, né, derivadas de outras, seria derivação. Nesse caso, como elas são compostas, são formadas por composição. O item correto seria o item D. Agora, nosso próximo conteúdo. Trás e atrás. Página 16. As palavras trás e atrás estão relacionadas à parte traseira. A gente pode perceber aí a presença do S, né? Em trás e atrás. E estão relacionadas à parte traseira. Por isso, são escritas com S. Atrás indica um lugar. E trás sempre vem acompanhada de uma preposição. Para trás, por trás. Preposição, no caso aí, gente, é o para, é o por. Já a palavra trás com Z é uma forma do verbo trazer. Por isso, é escrita com Z. Então, olha só, o que você tem aí atrás? Nesse caso, é o atrás da menina, né? É um lugar. Lugar é a parte traseira. Por isso, é o atrás com A e, no caso, o trás com S. João ficou para trás. Ainda assim, está relacionado à parte traseira, para trás. E a gente pode aqui, no caso, ver a preposição para. Por isso, é o trás com S. Mamãe sempre traz coisas gostosas do mercado. Nesse caso, é o de trazer. Então, por isso, é com Z. Uma atividade da ficha na página 8, para poder a gente entender um pouquinho melhor. Complete as frases com a palavra adequada a cada situação. Item A. A pesquisa realizada traz informações importantes sobre as geleiras, ou seja, está trazendo a informação, vem do verbo trazer, por isso é com C. B. Os pesquisadores estavam atrás de equipamentos adequados para explorar o gelo. Nesse caso, o atrás é a parte traseira, né? E no caso aí, a gente pode perceber que é com S. C. Eles cuidaram para nenhum pesquisador ficar para trás. Olha a preposição para aí e por isso traz com S. D. Por trás das características das geleiras, é possível descobrir importantes informações. A gente pode perceber, no caso aqui, a preposição por e por isso é o traz com S. Os equipamentos estavam na parte de trás do barco. Mesma situação, preposição de e o traz aí significa parte posterior e por isso está sendo com S. F. A poluição traz prejuízos até para as geleiras. E no caso, esse traz é do verbo trazer, por isso com C. G. Enquanto eles correm atrás de novas informações, podem observar a paisagem. Então, esse atrás significa também parte traseira, posterior. Então, no caso, é o A e o S, né? E aqui só um resuminho. Traz e atrás. Traz é a conjugação do verbo trazer na terceira pessoa do singular, ele ou ela traz. Traz com S significa na parte posterior. E o atrás é um advérbio de lugar que também está se relacionando à parte posterior. Lembrando, gente, que por trás, detrás, né, para trás desse com S, tá bom? Nesse caso, gente,
ele seria uma locução adverbial de lugar, porque vem com duas palavrinhas, tá bom? Já o atraso é somente um advérbio de lugar. Agora, nosso próximo conteúdo, homonímia, na página 26. As palavras que têm a mesma pronúncia, mas apresentam significados diferentes, são chamadas de homônimas. Gente, então olha só. As palavras homônimas, a gente já viu sobre sinônimos, né? Antônimos, e agora vamos falar um pouco sobre os homônimos. As palavras homônimas, elas possuem a mesma pronúncia, tá? A escrita pode ser igual ou pode ser parecida, não é isso? E o significado é diferente. Então, olha só, a pronúncia é igual. E a escrita pode ser escrita igual, tá? E pode ser uma escrita diferente. E o significado sempre será diferente. Tiago, como assim a homônima tem a escrita igual? Existem 3 tipos de homônimos que vocês vão estudar posteriormente. E uma delas é a escrita igual. Por exemplo, manga e manga. Manga, fruta, manga da camiseta, né? Então, no caso, são a mesma escrita, mas a mesma pronúncia e o significado completamente diferente. Então, vamos lá. Aqui nós temos alguns exemplos de algumas palavras homônimas. Primeiro, ouve, né? No caso do verbo, que aí vem com H. E no segundo, ouve, né? Desculpa, gente. No caso do segundo, é o ouve com o O, tá bom? Então, olha só. Houve uma festa ontem, que significa a mesma coisa de aconteceu. E o segundo, meu vizinho não ouve bem, ou seja, ele não escuta bem. A gente pode perceber que o ouve, no caso aí, os dois têm a mesma pronúncia. A escrita é diferente e o significado também é diferente. O concerto da porta não ficou bom. Nesse caso, esse concerto com R é a mesma coisa de reparo, né? No segundo, vou tocar violino no concerto da escola. É o concerto com C, que no caso é a apresentação musical. A gente pode perceber que a pronúncia é a mesma, a escrita é diferente e o significado também é diferente. Nós somos primos, ou seja, esse nós é a gente. Não gosto de nós, prefiro amendoim. E aí está falando do fruto. A escrita é diferente, pronúncia é igual e o significado diferente. Então, sempre a gente pode perceber que a pronúncia sempre será a mesma e o significado sempre será diferente. Quando a gente está na cela com C, quarto de prisão. Coloquei a cela em minha égua. Nesse caso, cela com S é a peça de couro usada para sentar-se. Não há assento livre no trem. Nesse caso, o assento com 2 R's é o assento lugar para se sentar. Tempestade não tem acento. Nesse caso, a gente está falando do acento com C, que é o acento gráfico, né? Aquele acento circunflexo, acento agudo ou acento grave, né? Que é o acento no símbolo gráfico. Comi muito, me sinto mal, né? Esse sinto com S é do verbo sentir. Minha calça está caindo, vou pôr um cinto. Cinto com C é aquela tira ou faixa usada ao redor da cintura. E aqui nós temos alguns outros exemplos de palavras homônimas. O acender, né, com C, o acender com S, uma subiu, outra atear fogo. Acento a gente já viu. Caçar, que é o caçar com C cedilha, no caso, pegar animais, o caçar com 2 S é o anular. Cela a gente já viu. Cerrar com C é o de fechar e o cerrar com S é o de cortar. Sexto, que é aquele sexto, que é o balaio, sexto número ordinal. Cheque com CH, que é a ordem de pagamento, aquele cheque do banco. Já o cheque com X, que é o checkmate do jogo de xadrez, né, do lance. Conceito a gente já viu. Cozer com S, que é costurar. E o cozer com Z é cozinhar. Espiar com S, que é aquele espionar, observar. Já o com X, que é o sofrer um castigo. O estático é o imóvel, né, com S. Já o estático com X é o admirado. O incerto com C é o não certo, é uma coisa que não é certo. Já o incerto com S é o incluído. Laço com S, nó. Laço com 2 S, o gasto, né? Passo com C cedilha, no caso é o palácio. Já o passo com 2 S é o da passada, o de andar, né? Russo com cedilha, no caso é o desbotado. Já o russo com 2 S é a pessoa que nasceu na Rússia. Sexta com S, a gente tem aqui a redução de sexta-feira. E o sexta com C é o recipiente, né? Ainda tem o outro, que é o sexta, lá, o sexto, que é o de descanso. Aí a gente tem aqui, no caso, sessão, a gente também já viu. O taxa com CH, que é o de pequeno pré, aquela taxinha.
E o taxa com X, que é o imposto. Mais uma atividade agora na ficha, página 17. É para completar, tá bom? Utilizando as palavras do quadrinho. Item A, concerto da orquestra, é concerto musical, então concerto com C. B, a viagem das crianças está marcada para o próximo mês. Nesse caso, a gente tem viagem aí, gente, com X, porque é o passeio. C, para quitar a dívida, ele deu um cheque no valor total. Esse cheque é aquele cheque do banco, então é com CH. A saia dela era comprida. No caso aí é de comprimento, né? Então é com O. O cavaleiro coloca a sela no cavalo antes de montar, então é aquela sela que a gente coloca no cavalo. Conserto do carro é o reparo, então é com S. G, competidor deu um cheque no adversário, ou seja, já é cheque mate, então é com X. O preso saiu da cela, nesse caso cela é aquele localzinho lá guardado, fechado, né, que eles ficam, é com C. A mãe considerou a missão cumprida. Nesse caso, gente, cumprida e cumprida, a gente pode perceber que a pronúncia não é igual. Ela não é uma homônima, tá bom? Ela tá aqui como um exemplo para vocês entenderem, mas ela não é uma homônima. No caso, ela é uma parônima, porque a pronúncia é diferente. É parecida, né? A pronúncia não é igual. J, é importante que eles viajem para visitar a família. Nesse caso aqui, o viagem é com J, porque é o quê? De viajar, né? Do verbo viajar, por isso ele é com J. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula, gostado. Bom, continue acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica. Em caso de dúvida, anota essas dúvidas e tira durante as nossas videoconferências. Um grande abraço, obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, pessoal!